Senhor Jesus, entramos na Tua presença agora, para que o Senhor se manifeste no nosso meio, para que a Tua unção agora alcance todas as pessoas que estão ouvindo, Pai, esse estudo bíblico, para que sejam tocados, para que o Teu poder transforme os corações de todos aqueles que estão ouvintes agora, para que o Senhor agora manifeste o Teu poder, revela os mistérios do reino do Espírito, ensina-nos, Senhor, e coloca essas palavras nos nossos corações, para produzir frutos no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Hoje eu vou dar um estudo chamado Vida cheia do Espírito. O que é uma vida cheia do Espírito? Quando eu falo Espírito, eu estou falando do Espírito Santo de Deus, né? Todo cristão precisa aprender como faz para estar cheio do Espírito Santo. Porque quando não, você não vai ter uma vida de sucesso. Não basta ser cristão. Não basta ter a presença de Deus na vida. Você precisa ter o poder de Deus, porque sem esse poder nada acontece. Há muitos cristãos que estão salvos, têm Jesus, mas têm uma vida fracassada. E a culpa não é de Deus. E não estou dizendo também que eles são culpados, né? Porque se você chegar ao céu, é o que Deus quer. Mas você pode chegar ao céu sendo abençoado, ou pode chegar ao céu também e ter levado uma vida de fracassos. E coisas que você poderia ter vencido, poderia ter uma vida muito melhor, né? Mas deixa de vencer, porque desconhece a palavra de Deus. Hoje eu vou ensinar para vocês que o reino de Deus a gente conquista com esforço, não é simples. Há algumas igrejas por aí que dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Mas isso é uma total ignorância bíblica, porque Jesus nunca prometeu isso. Inclusive ele disse assim, olha, quem está de pé veja que não caia, né? Então a gente precisa aprender as coisas de Deus para não ser ignorante. Porque chega um momento da vida onde Deus exige que nós caminhamos com as nossas próprias pernas. É como um bebê, quando ele nasce, a gente dá comida, a gente troca a fralda, a gente dá banho, a gente faz tudo. Anda com ele para cima e para baixo. Mas na medida que ele cresce, você começa a ensiná-lo a andar com as próprias pernas. E é assim que Deus quer que você faça. Que você cresça. E pare de ficar como um bebê espiritual e ande como um verdadeiro filho de Deus. Uma pessoa idônea. Né? Que não precisa ser carregado para cima e para baixo. Pelo contrário, que carregue os outros. Né? Deus nos chamou a carregar cargas uns dos outros. Né? E por isso nós precisamos aprender. Para a gente sair, muitas vezes, da estagnação. Porque a gente começa a aprender as coisas de Deus, a gente cresce, vai a um certo nível. Depois, muitos cristãos ficam parados naquele nível, não crescem. Né? E às vezes a gente, no intuito de querer crescer e de expandir e de melhorar, acaba por, às vezes, entrar por caminhos errados. Mas é para isso que serve a palavra de Deus, para nos ensinar. Você errou hoje? Não tem problema, pede perdão e retrocede e continua no caminho certo, né? Jesus não é um capitão que anda com uma espingarda na sua nuca pronto a atirar em você pelo primeiro deslize que você dá. Pelo contrário, Deus é um pai de amor, que ele quer corrigir a gente, ensinar a gente. Muitas vezes a gente erra e Jesus vai lá, nos ensina e a gente endireita o caminho e segue. É assim que funciona, né? Deus não vai rejeitar você porque você errou uma vez só, né? Por isso, eu vou falar para vocês hoje sobre ter uma vida cheia do Espírito. É o que vai fazer a diferença. É o que vai mudar a sua vida. Eu sempre falo, olha, o Evangelho verdadeiro, ele tem que produzir frutos, ele tem que se assemelhar à obra de Jesus. Porque se você for um cristão
e não tem fruto nenhum de nada, não faz nada, não muda nada, você não tem sucesso. Você não alcança outras pessoas. Por isso que nosso evangelho tem que ser vivo. Ele tem que produzir fruto, ele tem que produzir cura, ele tem que produzir transformações. E é isso que vocês vão produzir. Vocês têm dificuldade? Tem. Jesus nunca negou que a gente passaria por algumas dificuldades na vida. Pelo contrário, ele nos alertou disso, que ele diz assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, veja só, existem 3 tipos de homens. Aprendam isso, é importantíssimo para a sua vida. O homem é dividido em 3 tipos. O homem natural é o primeiro. O homem que é carnal e o homem espiritual. Então, veja bem, o homem natural é aquele que está longe de Deus. Quem está sentado no trono da vida dele? O ego dele. Ele que comanda ele que decide os caminhos dele. Ele faz as coisas conforme ele pensa, conforme ele quer fazer. Ele anda governado pelas suas vontades, pelas suas decepções, pelas suas iras, pelas suas paixões e tudo mais. Esse é um homem natural, longe de Deus. O homem fruto do pecado. O pecado de Adão. Mas Jesus veio para morrer na cruz do Calvário para salvar essas pessoas, né? Para nos salvar. Então, uma vez quando o homem recebe Jesus, ele se torna um cristão, né? Passa a ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas veja só, existem 2 tipos de cristãos, que vocês precisam aprender isso. Existem os cristãos que são carnais e os cristãos espirituais. Eu vou lhes explicar a diferença. Veja só, o cristão carnal é aquele que recebeu Jesus, mas quem está sentado no trono da vida dele, quem comanda ele, é o ego dele. E o comando que eu quero dizer é no sentido das prioridades, das decisões, das influências. Então ele é cristão, mas só que como o ego dele está sentado no trono da vida dele, ou seja, a prioridade dele não é Deus, Deus não comanda as prioridades da vida dele, ele anda governado pelas suas vontades, né? Ele anda governado por ele próprio. E Deus fica lá no cantinho. Deus entrou ali, mas nem ele está. Então, o cristão carnal manifesta frutos da carne. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Esse estudo é bem longo, mas eu vou reduzir para a gente caber dentro do tempo aqui. Vou simplificar. Depois, quando vocês aprenderem que a gente dá 2, 3, 4 vezes, aí a gente pega e dá tudo, para vocês entenderem. O cristão espiritual é aquele que recebeu Jesus, mas Jesus está sentado no trono da vida dele. Então, as suas prioridades são as prioridades de Deus. E esse manifesta fruto do Espírito. Então, vamos lá para a gente explicar. O primeiro versículo que eu quero que vocês abram é 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 14. Eu vou falar agora, iniciando pelo homem natural. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem carnal, que Paulo diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Vamos relembrar quem é o Espírito de Deus. É a terceira pessoa de Deus, né? A terceira pessoa de Deus é o poder de Deus, é o Espírito, é ele que move, né? Lembrando que Deus, Jesus e o Espírito são um só, mas eles têm funções diferentes, né? Deus é o grande chefe, é o arquiteto, ele cria tudo, ele arquiteta tudo, ele pensa tudo, a vontade é dele. Jesus é a palavra, como diz em João 1. Ele é a palavra, ele dá o comando. E o Espírito de Deus é o mestre de obras, ele executa a vontade de Deus por ordem de Jesus. É assim que funciona.
É por isso que você é cristão, porque você dá palavras para que o Espírito de Deus as construa. Quando a gente ora para alguém, o Espírito de Deus pega a palavra da gente de ordem, de cura, e vai lá e cura a pessoa. É por isso que você é cristão, faz o papel de Jesus, dá a palavra, não é? O cristão dá a palavra, dentro da vontade de Deus, e o Espírito de Deus constrói. Então veja só, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Significa o seguinte, elas são opostas. O Espírito de Deus atua no mundo do Espírito, cujas leis são o oposto das leis naturais. O homem natural anda pela razão, pela lei da terceira dimensão, pela lei do mundo que ele vive. Tem a gravidade, tem que dormir, tem que tomar água, tem que comer. O mundo do Espírito, ele apareceu muito antes do que o mundo que a gente vive. Porque a Bíblia diz que Deus habita nas regiões celestiais, que é o mundo do Espírito. Então a Bíblia diz que Deus não tem começo nem fim. E se Deus habita no mundo do Espírito, provavelmente o mundo do Espírito também não teve começo e fim. Porque Deus habita nele. Agora, o mundo carnal foi construído por Deus. E a Bíblia diz que vai ter um fim. Entendeu? Então, o mundo do Espírito, por exemplo, os Espíritos, eles não têm distância, eles se deslocam. A distância não existe para eles. É coisa... Nada, não é nada. Já a distância para nós é algo difícil. Por exemplo, o universo é intransponível. Né? O Espírito não tem gravidade. Tem gravidade? Não tem. Então, as leis de Deus são todas loucura para quem não conhece a Deus. É por isso que os homens querem provar a Deus, querem fazer... eu já vi cristão querer racionalizar Deus. Pare com isso. Não tente racionalizar aquilo que não é racional. Sabe? Você não entende as coisas de Deus. A gente conhece Deus como Ele nos deixa conhecer. A gente só sabe uma coisinha de nada de Deus, da qual Ele nos revelou. É por isso que a moeda do reino de Deus é fé. Deus fala que é e você acredita. Não queira entender. Você não vai entender. Deus não lhe deu capacidade suficiente para entendê-lo. Você vai entender a Deus, eu acredito, quando a gente for para o céu. Quando chegar lá em espírito, junto com o trono de Deus, que a gente vai estar ali, aí sim, acredito que a gente deva entendê-lo alguma coisa, né? Que Ele permitir. Mas agora não. A gente acredita e vive. Então o evangelho é para se viver. Acreditar e viver. E você vai ver as coisas transformar de forma sobrenatural. E isso não cabe na mente do homem que não conhece a Deus. Essa é uma loucura mesmo. Você vai falar com uma pessoa, querer explicar isso dentro da razão é loucura. Ele não vai acreditar, não vai entender. Então, este é o homem natural. Uma vez que o homem natural recebe Jesus, ele se torna um cristão, não é? Ele passa a ter Cristo dentro dele. Ele deixa de ser um homem natural, porque agora Jesus está dentro dele. O Espírito Santo, a Bíblia diz em 1 Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo. Onde é que o Espírito Santo de Deus habita? Ele não habita em templo, em igreja, ele não habita no ar, ele está dentro de nós. Em Lucas 17:11, ou 11:17, não me lembro bem, Jesus fala assim, os fariseus perguntam para ele assim, Senhor, quando é que vai vir o reino de Deus? Ele fala assim, olha, o reino de Deus não tem aparência visível. Por isso que você não vai dizer, ele está ali ou ele está aqui, né? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Onde é que o Espírito está? Dentro de nós. Amém. Né? Então, o que acontece? Uma vez que o Espírito está dentro de nós, o Espírito passa a atuar dentro de nós, nós nos tornamos um cristão, filho de Deus. Mas existem dois tipos, carnal e espiritual. Então, nós vamos falar primeiro do cristão carnal. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios. Capítulo 3, versículo de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais,
como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, mas não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Glória a Deus. Então, Paulo fala o quê? Não pude falar a vocês como cristãos espirituais, sim como carnais. Paulo aqui já diferencia os dois. Ó, eu fui conversar com vocês, o povo da igreja de Corinto. Falei igual, conversei com um cristão carnal. Não pude conversar com um cristão espiritual, né? Aí então, o que eu dei para você? Dei leite. Leite a gente dá para quem? Para beber, né? Não dei alimento sólido. Porque vocês não podiam suportar. Sabe por que não podia suportar? Porque o cristão carnal, ele anda com o seu ego dirigindo a sua vida. Tudo é o cristão que toma a decisão. Mas veja só, quando o ego do cristão está sentado no trono da vida dele, as prioridades são ele. As prioridades são dele. A vontade é dele. Tudo que convém a ele. Tudo que é o melhor para ele. É só eu e eu. Esse é o cristão carnal, né? Então, quando você fala alguma coisa do Espírito para ele, ele espirra. Você o corrige, ele acha ruim. Você, quando é chamado por Deus para o servir, Deus vai lhe corrigir muitas vezes. Seja pela palavra, seja no seu interior, ou vai usar a gente para corrigir você. Porque Deus corrige os filhos que ama. Se ele não corrigir, o filho dele se perde. Mas Paulo está dizendo o seguinte, ó, não pude falar. Eu começo a falar de coisas espirituais, começa a destoar, já começa, não suporta, não entende, né? Aí ele fala assim, ó, no versículo 2, nem ainda agora podeis, porque vocês são carnal. Aí no versículo 3 ele diz assim, portanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e anda segundo o homem? Por que Paulo dizia isso? Por que ele falava isso? Porque o cristão carnal manifesta os frutos da carne. Em Gálatas 5:20. Quais são os frutos da carne? Vocês lembram isso? Gálatas 5:16 ao 21. Digo, porém, ainda no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então veja bem, irmãos, o que eu quero dizer. Ele fala assim, ó, anda no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito. Ou seja, o espírito, aquilo que é movido por Deus, luta contra o que é movido pela sua natureza humana.
Ou seja, haverá uma guerra interior dentro de você. Aprenda isso, irmão, para você não ser ignorante na fé. Há uma guerra interior dentro de você, e a maior guerra que existe é na sua mente, é nos seus pensamentos. É onde a guerra é mais poderosa, na sua mente. A Bíblia diz que a mente é campo de batalha. Então veja só, você é carnal, você é feito de carne. Você tem dentro de si uma natureza pecaminosa. Você tem desejos que conduzem, conforme aqui, ó, em Gálatas 5:20, 19, está escrito: as obras da carne são prostituição, impureza, né? Se você quiser, eu vou ler na outra tradução para você ver, para você entender o que significa esse monte de coisa aqui. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Sabe o que é idolatria? Colocar as coisas na frente de Deus. Feitiçaria, mexer com o oculto, mexer com esse monte de coisa que vocês sabem. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, criar separações, inveja, embriaguez, bebedice, orgia e coisas semelhantes que eu já adverti que não entra no reino de Deus o que tais coisas praticam. É forte? É forte? Mas é a verdade. Quem faz esse tipo de coisa não entra no reino de Deus. E o seu corpo te impulsiona a fazer isso. Eu costumo dizer assim, ó, tem uma música que fala assim, ó, deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu falo assim, ó, pro cristão, deixa a vida levar você, pra você ver para onde que ela te leva. Ela te leva pro inferno. Por quê? Porque a vida me levar, você vai andar guiado pela vontade que você tem. E não diga para mim, ah, mas eu não tenho. Eu falo, tem sim. Todos os homens e mulheres têm, porque eles têm a natureza pecaminosa. O pecado produz isso. Então, cristão carnal, o que é? Uma pessoa que anda governado pela sua própria natureza. Ele tem o Espírito? Ele tem. Mas o Espírito de Deus, além de ser o maior poder que existe no universo, ele é um cavaleiro, ele é um gentleman, sabe? Ele não mete a porta, não mete o pé na porta do seu coração e sai te obrigando a fazer as coisas. Ele não é assim. Deus é gentil, Deus é suave, sabe? Deus é brando, Deus é manso. Jesus falava assim, aprendei de mim porque eu sou manso de espírito. É assim, calmo, paciente. Esse é Deus. O diabo não. O diabo mete o pé na porta, o diabo já sai arrebentando com tudo, já sai destruindo tudo, passando por cima de todo mundo. É assim que o diabo faz. Mas Deus não é. Então, se o Espírito Santo que está dentro de você, ele só vai atuar se você quiser, se você pedir, se você tiver comunhão com ele, ele atua, te fortalecendo. Então, veja só. Como é que eu faço isso? Eu tenho que desenvolver isso. Eu tenho que fortalecer no espírito. Porque se eu não fortalecer no espírito, eu vou andar movido e guiado pela minha natureza. Então vai ter vontade de fazer tudo isso aqui. E aí acaba por fazer. E pessoas que praticam esse tipo de coisa, se não mudar de vida e ficar nisso, vai parar na onde? No reino de Deus é que não é, né? Entendeu? Estão entendendo o que eu estou explicando? Todos os homens e mulheres têm esses desejos que vêm da sua natureza, porque o seu espírito foi corrompido pelo pecado. Mas isso produz no homem fraqueza, deixa o homem longe de Deus, faz o homem cometer um monte de coisa. Apesar de ser cristão, esse homem tem inveja, tem um monte de culpa, sabe? Tem atitudes legalistas. Enquanto o cristão tem que andar por fé. Esse cristão carnal tem atitude legalista.
não aceita o Espírito Santo, sabe? Vive frustrado, vive criticando os outros, não para de entrar em guerras, sabe? Não tem propósito, não tem desejo, não ama a Deus, não tem vontade de fazer a vontade de Deus, não quer cumprir o que Deus fala. Porque é legalista, anda dentro da sua vontade própria, que é o oposto. A carne milita com o espírito, porque são opostos. Sabe o que é oposto? Um tem vontade de mentir, o outro quer falar a verdade. Um é bom, o outro é mau. Um é santo, o outro é impuro. É o oposto. Se você ligar a televisão, você vai ver um monte de gente dizer que é cristão, sabe? Quando você vai ver o comportamento, é tudo comportamento carnal. Então eu digo para você, para mim saber se você é um cristão espiritual carnal, não precisa de muita coisa. É só andar junto um pouquinho que a gente vê. Porque é um cristão que manifesta um monte de fruto carnal. Só tem fruto da carne, não tem nada de espírito. E Paulo falava o quê? Andai no espírito e jamais satisfareis as vontades da carne. Por quê? Porque o espírito é o que impede a carne de aflorar. Então, o cristão longe de Deus, ou seja, longe não tem comunhão com Deus, não cresce, não ora, não busca Deus, ele anda fazendo isso tudo. É inconstante, sabe? Não tem longo ânimo. Um dos maiores frutos que Deus pode dar para nós, além da paz, alegria, é o longo ânimo. Essa coisa da gente parar de subir e descer. Um dia tá feliz, um dia tá triste. Outro dia tá feliz, outro dia tá triste. Sabe? Anda assim, ó. Subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Eu falo que uma das maiores bênçãos que Deus me deu foi quando eu tive um encontro de verdade com Jesus, que esses altos e baixos acabaram. Agora fica tudo estável. Sempre em paz. Uma estabilidade de humor, de espírito, sabe? Fenomenal. Vamos dizer assim. É uma bênção. O cristão espiritual, carnal, é assim, dessa forma. Né? Então ele nunca vai experimentar o melhor de Deus. Nunca vai experimentar aquilo que Deus tem de bom para ele. Porque ele vive longe de Deus. Olha, meu irmão, Deus chamou você para colocar ele em primeiro lugar. Se você colocar Jesus em segundo, terceiro ou quarto, pode esperar que você não vai andar muito tempo com ele. Porque o seu eu vai carregar você de volta para o mundo. O seu eu, a sua carne, vai te levar de volta para o pecado, vai te distanciar de Deus, vai fazer você abandonar Deus. É por isso que a gente tem que fortalecer no espírito. Para a carne sucumbir. Quem faz as vontades da carne sucumbirem? É o Espírito de Deus. Então veja, Tiago 1,6, 7, diz assim, o homem que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele diz assim, não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus, homem de ânimo dobre e inconstante em todos os teus caminhos. É esse que é o cristão carnal, inconstante, não tem fé, é legalista, sabe? Não acredita muito. Vive preocupado, confia só em si. Esse é o cristão carnal. Agora nós vamos falar sobre o cristão espiritual. É o caminho que vocês estão indo. Se não chegar ainda, já está pouquinho para chegar. Nós vamos abrir lá em Gálatas 5, 22, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. Então veja só. Olha que bacana isso. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, longo ânimo, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? E ele diz assim, os que são de Cristo crucificaram a carne. O que é crucificar a carne? Jesus não foi pregado na cruz? Aquele que representou o quê? A morte de Jesus. A cruz representa a morte, né? Então, aquele que são de Cristo crucificaram a carne, ou seja, morreram para a carne, né? Não é a carne com suas paixões e concupiscências. Concupiscências nada mais é do que desejos exagerados, né? Então, Paulo diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por que vivemos no Espírito? Viver com o Espírito de Deus. Então, ande no Espírito, porque quando você anda no Espírito, né, você produz frutos do Espírito. O que é andar no Espírito? É andar com o Espírito Santo de Deus sentado no trono da nossa vida. As prioridades nossas passam a ser as prioridades de Deus. Então, quando o Espírito de Deus está no trono da nossa vida, nós passamos a manifestar frutos do Espírito. Então, em vez de bebedice, glutonaria, guerra, dissensão, facção, a gente começa a manifestar o quê? Amor, começa a ter alegria, começa a ter bondade, começa a ter benignidade, fidelidade, mansidão e tem domínio próprio. É por isso que os viciados não entram no reino de Deus. A Bíblia diz que os viciados não herdam o reino de Deus. Por quê? Porque o fruto do Espírito produz domínio próprio. Você se controla totalmente. Então, irmãos, é isso aí. Quem tem Jesus tem alegria. Quem anda no Espírito tem paz. Quem anda no Espírito se controla totalmente, né? E você, que é um cristão espiritual, tem que lutar. Tem que se esforçar. Por quê? Porque para andar no Espírito, para ter o Espírito de Deus no controle da sua vida, você precisa se esforçar. Não é assim fácil. Não é assim fácil. Você precisa gastar tempo com Deus, precisa ter comunhão com Deus, precisa desenvolver um relacionamento para você poder ouvir o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é suave. Se a gente estiver no correria do dia a dia, naquele turbilhão, você não ouve a voz de Deus, não ouve. Porque Deus fala no coração e ela é suave a voz. Para ouvir a voz de Deus, a gente tem que parar, ficar em paz. Então você ouve a direção de Deus. Eu costumo dizer assim, ó, quando alguém chega alguma coisa e fala, ó, você tem que decidir agora, nesse momento. Vai comprar a casa ou não vai? Decide agora. Eu costumo dizer assim, para que nessa velocidade você não vai ouvir a direção de Deus, vai fazer coisa errada, vai fazer negócio ruim. Porque Deus fala em paz, fala na tranquilidade. E veja só, Jesus disse o quê? Que é com esforço. É com esforço que o reino de Deus é tomado. Não é fácil. Não é uma coisa tranquila. Por quê? Para você entrar no reino de Deus, precisa ser espiritual. E para ser espiritual, não é aquela coisa. Né? Antigamente eu ia na igreja, tinha muitos irmãos que tinham mania de dizer assim, e orava e gritava, e esperneava. E eu pensava assim comigo, esse aí é um cristão espiritual. Porque eu via eles falarem um monte de coisas, e orava e gritava. Depois eu descobri que, na realidade, o cristão espiritual não tem nada a ver com isso. Aquilo era só o jeito dele. Né? Cada um tem um jeito, né? Tem pessoa que ora falando alto, tem pessoa que ora baixo, né? Tem pessoa que é discreta, tem pessoa que é mais chamativa, né? E a espiritualidade não tem nada a ver com isso. Ser espiritual é andar no Espírito de Deus, né? Entendeu? Andar no Espírito de Deus. Como é que eu ando no Espírito de Deus? Tendo comunhão com Deus, desenvolvendo um relacionamento. E o relacionamento significa falar
e ouvir. Falar e ouvir. Tem pessoa que só gosta de falar. Vai orar, só fala com Deus, só fala. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso... Só assim, né? Mas veja, você tem que ouvir o que Deus fala, porque normalmente a orientação vem de Deus para nós. Deus fala assim, ó, faça isso, isso e aquilo. E aí você faz e dá certo. Faça assim, 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 senão vai dar errado. Aí você faz e vai dar certo. Se você não faz, dá errado. Então, o relacionamento com Deus é falar e ouvir. Como é que se ouve a Deus? Você sabe como é que se ouve a Deus? Qual o jeito mais fácil de ouvir a Deus? Quem sabe me dizer? Tem alguém que sabe me dizer? Lendo a Bíblia. Essa é fácil, né, Anderson? Glória a Deus. Essa é fácil. Porque a Bíblia é a vontade de Deus. Agora, como é que a gente também ouve a Deus? Quando você começa a orar, muitas vezes a gente ouve no coração. E olha, a voz de Deus, quando Deus fala com a gente no coração, a gente não tem dúvida. É uma voz tão, assim, ó, é tão suave e tão, sabe, tão alegria, traz tanta alegria, que é algo que você não duvida. Uma vez estava indo para Ribeirão Preto, e depois estava sozinho no carro, e estava tocando louvor, e eu cantando, normal. De repente, o Espírito de Deus apareceu ali numa porção poderosa. E era tanto poder que eu senti aquilo. E junto com aquele poder veio uma alegria tão grande, mas tão grande, mas tão grande. E junto com aquela alegria, ele me falou assim, ó, vai e compra isso, isso e aquilo para entrega para a pessoa tal. Foi só isso que eu ouvi. E eu não tive dúvida que era Deus. Porque aquilo veio, durou mais ou menos uns 30 segundos, de 30 segundos a 1 minuto, e aquela alegria, aquela coisa assim que é difícil a gente sentir uma alegria de tamanho daquela proporção. Veio aquilo de uma vez e falou isso para mim. E foi embora. E eu segui viagem normal. E eu fui e fiz conforme Deus mandou. E olha, qualquer dia desse eu paro para contar o tamanho da bênção que virou isso. Entendeu? O tamanho da bênção que virou isso. Mais para frente ainda vou contar para vocês, vou mostrar para vocês. Porque Deus fala também no nosso coração. Mas para você ouvir Deus falar assim, você tem que ter comunhão com Ele, tem que parar, tem que sentar lá, tem que falar, Senhor, fala comigo. E Deus fala. Às vezes você tem decisões a tomar, não sabe, fala, Senhor, qual decisão que eu vou tomar? Eu faço isso, eu faço aquilo, você coloca diante de Deus, começa a orar, Deus fala para você, ó, toma essa decisão. Ó, faz isso, faz aquilo. E Deus fala. O cristão espiritual tem comunhão com Deus, ele ouve a Deus. E normalmente, ele não se ira, ele não tem ciúmes, não tem inveja, não deseja o mal para os outros. Esse cristão é que usufrui do melhor de Deus. É nesse cristão que o sobrenatural acontece. É com esse cristão que quando ele abre a boca para falar, muitas coisas acontecem. É esse cristão que quando ele profetiza para os outros, normalmente acontece. É esse cristão que ora para as pessoas que estão doentes e elas ficam curadas. São esse cristão que de repente começa a falar e o poder de Deus aparece, aquilo passa a transformar. Cristão espiritual, que tem comunhão com Deus. Que quando fala, o poder de Deus põe poder nas palavras. Faz a função de Jesus. O que é que Jesus falava? Filho, os dois cegos que chegaram para Jesus. Jesus falou o que para eles? Chegou para ele e falou, o que vocês querem? Ele falou assim, olha,
Senhor, nós queremos ser curados. E Jesus falou para eles, vocês creem que eu posso curá-los? Ele falou, creio. E Jesus falou assim, seja feito conforme a vossa fé. E naquele momento os olhos abriram. Não é? Jesus dava palavras. E no momento que Jesus dava palavras, o poder de Deus fazia com que aquelas palavras, carregadas com o poder de Deus, produzia o sobrenatural. Semana passada, quando eu orava aqui para vocês, eu recebi vários testemunhos de muitos irmãos que disseram assim para mim, eu senti um poder grande vindo na minha vida. Aquilo transformou. Glória a Deus. Tem uma irmã nossa que está aqui, não vou dizer o nome, que a testemunha dela não é meu, que entrou numa loja para comprar não sei o que, estava lá de repente e sentiu de Deus o seguinte, falou, fala para aquela mulher lá, para aquela vendedora lá. E ela ficou relutante, falou, nossa, será que é Deus mesmo, né? Mas aí, ela falou, se for Deus, então, né, eu vou ter que falar. De repente, topou de frente com a mulher. Quando topou com a mulher, o que acontece? Ela falou, olha, eu não sei por que não, mas eu estou sentindo aqui de falar que Jesus te ama. Quando falou isso, a mulher jogou tudo pro chão, começou a chorar e soluçar. E os outros que estavam em volta começaram a chorar também. Sabe por quê? A unção de Deus desceu ali e começou a tocar aquela mulher, transformar ela e os outros que estavam ao redor. Isso é poder de Deus. É isso que muda. O cristão espiritual é esse que faz a obra verdadeira de Deus. É isso que eu estou falando para vocês. Não é aquela coisa de rótulo religioso, de ritual. Há muitos cristãos que estão atrás de rituais. Tem outros cristãos que vão numa igreja, aí ele muda de igreja e vai para outra igreja. Daí a pouquinho ele está na outra igreja. Eu fico pulando, procurando uma que adequa à vontade dele. Quando na realidade Jesus nunca chamou ninguém. Nunca chamou ninguém para Jesus se adequar na vontade da pessoa. Não. O chamado de Deus é o seguinte. Jesus sempre falava assim, ó. Larga tudo que você tem e me segue. Me segue, né? Vem aqui que eu vou fazer a sua vontade. Não. Seguir Jesus é o que ele mesmo próprio disse. Aquele que não abandonar pai, mãe, filho, tudo que tem por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus falou, olha, aquele que não abandonar tudo, não é você pegar tudo que você tem e sair dando na rua para os outros. Isso não traduz isso não traduz nada de espiritualidade, nada disso. Jesus fala assim, ó, aquele que não renunciar significa prioridade. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Mateus 6,33, o principal versículo da Bíblia. Você perguntar para mim assim, Rodrigo, fala um versículo para mim que resume tudo. Mateus 6,33. Quem sabe Mateus 6,33? Vamos lá. Primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vai ser te dado por acréscimo. Amém. Isso resume tudo. Ser espiritual é buscar a Deus em primeiro lugar. Porque eu lhe garanto, irmão, se você buscar Deus em primeiro lugar, se você se tornar um homem espiritual, as coisas sobrenaturais vão acontecer com você. Você vai começar a manifestar alegria. As pessoas vão te ofender e você não vai dar nem bola. Você vai perdoar logo de cara. Porque o cristão espiritual, ele não ira. O interior está em paz. O cristão espiritual é justo. Não deixa de falar que ele está errado. Pelo contrário, ele não aprova a coisa errada. De jeito nenhum. Ele fala as coisas que devem ser. Né? Mas o coração está em paz. Eu ensino isso para vocês. Vou ensinar isso. Como é que está o seu coração? Provérbios 4,13 diz assim, ó, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele que procede as fontes de vida. O cristão carnal, ele tem o coração cheio dele próprio, cheio da natureza humana. Então, ele chega irado, ele abre a boca para falar e libera um monte de palavras carregadas de ira. Então,
o ambiente inteiro vira uma guerra. De repente, pessoas que não têm nada culpado começam a guerrear e brigar e xingar, né? Mas o cristão espiritual não. Esse tem no coração a paz de Deus, o amor, a alegria. Então, ele fala aquilo que precisa falar e não transmite guerra. Não desencadeia as guerras. Provérbios 15:1 diz assim, a palavra branda desvia o furor. Mas por quê? Porque o coração cheio de paz. Então fala assim, olha, quer acabar com grande parte das guerras no casamento? Quando você chegar em casa, ou quando você estiver dentro de casa, e você ouvir alguma coisa de sua mulher, de seus filhos, e aquilo deixar você irado, e você encher o coração de ira, o que você faz? Para quieto, um minutinho. Enquanto o coração estiver cheio de ira, não abre a boca não, fica quieto, vai lá e orar. Fala, Senhor, acaba com essa ira aqui no nome de Jesus que não vem de ti. Porque Jesus falava assim, irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Por que irar? Porque faz parte da natureza do homem. De vez em quando você vai ser tentado numa coisa desse tipo. E irar não é pecar. Significa que a sua carne, apesar do Espírito estar controlando você, estabilizando tudo, de vez em quando a carne dá uma escapada, né? Aí vem aquela ira, o que você faz? Você ora um pouquinho, o Espírito sucumbe aquilo ali, acaba toda a ira. Aí a hora que a ira acaba, você vai lá e fala, ó, meu bem, não gostei do jeito que você falou comigo, acho que você não deve falar assim comigo. Ó, vocês não façam isso, tá tudo errado. Aí com o coração em paz. E aí, a pessoa vai te ouvir, porque você está falando com autoridade, está falando com paz, e a guerra acaba. Entendeu como funciona? Se você falar com as pessoas, com o coração cheio do Espírito de Deus, falar, ó, Jesus vai salvar você, o sangue de Jesus vai te libertar, o que acontece? Aquela palavra entra no coração da pessoa, ela ouve você e é transformada. Quando eu vou falar para uma pessoa ficar curada, quantas vezes vocês viram orar e as pessoas ficaram curadas, não foi? Sabe como é que eu faço? Pensa que eu vou lá de alegre assim? Nada. Nada. Eu tenho no meu coração, Mateus 10, versículo 7, 8, 9, 10, Jesus fala assim, ó, curai os enfermos, limpai os leprosos, libertai os cativos, não é assim? De graça recebeste, de graça dai. Então, quando eu falo assim, curai os enfermos, eu estou com o coração cheio daquilo. Curar o enfermo é assim, orar para o enfermo é assim, será que vai dar? Curar o enfermo tem que dar. Então, eu olho para a pessoa e falo assim, ela vai ficar curada no nome de Jesus. Então, eu já estou com aquilo, meu coração cheio. Então, eu falo assim, fica curado no nome de Jesus. E, de repente, o sobrenatural acontece. Isso que é ser espiritual. Estar cheio de Deus. Para os momentos difíceis da vida, você poder usar esse poder para pacificar, para tranquilizar, para não andar em guerras. Aí você vai dizer para mim assim, mas tem hora que é difícil. Eu sei que é difícil, né? Eu nunca falei para você que era fácil. Nunca falei para você que é fácil. E vou falar mais para você. Romanos 3:23 diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe o que é carecer da glória de Deus? Necessita. Todo dia você necessita. Amanhã você vai necessitar de novo. Ah, não, mas hoje eu orei, eu estou em paz danado, eu estou cheio de unção de Deus, porque a gente sente que está cheio, né? A gente sente. Muitos de vocês aí já têm uma caminhada boa com Deus, sabe quando é que está cheio e quando é que está vazio, não sabe? É alguma bateria. Hoje eu estou cheio, glória a Deus. Amanhã tem que encher de novo, porque esvaziou. Esvaziou e começa... Toda vez que o Espírito de Deus, o poder de Deus vai esvaziando, a carne começa a subir. Aí começa a manifestar os frutos carnais. E começa a deixar de ser espiritual e começa a aparecer o cristão carnal. Que é rixoso, que guerreia com os outros, que perde a fé, sabe? Que reclama, que não acredita, que anda impaciente, tem medo, um monte de coisa. Aí você vai lá e começa a orar, vai enchendo de novo. E aí o Espírito de Deus cresce, estabiliza tudo de novo, a fé volta, né? É igual uma bateria. Você não tem celular? Não tem celular? Todo mundo tem, né? Você não carrega ele todo dia? Não tem nenhum louco que quer
usar isso aqui com a bateria vazia. Tem? E você também é um celular de Deus. A bateria tem que estar cheia de carga do Espírito Santo de Deus. Como é que eu encho? Vou falar de novo. Orando. Orando em línguas, então, é o jeito mais fácil de encher. Orar em línguas todo dia, bastante tempo, vai enchendo a bateria e começa a produzir frutos do Espírito. Então, essa é a diferença do homem carnal, do homem natural e do homem espiritual. Entenderam?